Hoje teremos a participação aqui do nosso querido pastor Mano Góes, né? Os nossos pastores Mateus e João Paulo Quintela têm compromisso, na realidade, na data de hoje já agendado, então hoje nós não teremos a participação deles. Dizem nos bastidores que eles ficaram com medo, né, da continuidade do tema, mas eu acredito que não seja isso. Então, boa noite, pastor Mano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Ok, boa noite, Tiago, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Mais uma vez, lamentando a ausência dos meninos, mas foi por um motivo justo, né? Na próxima quarta, eles estarão aqui retomando e dando continuidade a esse interessante e importante assunto para a nossa vida, para a vida da igreja. Verdade. Bom, como os irmãos sabem, na quarta-feira passada, o nosso tema foi Segredos do Discipulado Memorável. A pedidos, a gente vai continuar com esse tema, afinal, a gente não concluiu, aí tem muitos capítulos ainda desse pequeno livro do pastor João Paulo, e hoje a gente continua com o tema. Mais uma vez, a gente informa que os irmãos podem estar participando, né, escrevendo aí no chat suas perguntas, suas opiniões. Na medida do possível, o nosso pastor Mano vai estar atendendo a todos vocês, tá? Então, eu vou passar para o pastor. Seja mais uma vez bem-vindo, pastor, está contigo. Boa noite, Thiago, obrigado. Bom, quem tiver pergunta pode lançar, que a gente, com muito prazer, vai guardá-las e encaminhá-las para o Mateus e o João Paulo responderem na próxima semana. Bom, gente, o tema é muito bom e com a permissão do pastor João Paulo, a gente vai continuar abordando o tema. Praticamente não vai ser um diálogo hoje, vai ser mais um monólogo, né? Um monólogo. Daí, sua participação é importante. Interagir com a gente, levantar questões, abordar o tema da maneira mais abrangente possível. Eu sei que a sua contribuição é muito valiosa, então, se você puder estar enviando as suas perguntas, as suas intervenções para o Tiago, a gente vai agradecer muito. Bom, considerando os 16 segredos para um discipulado memorável, o pastor João Paulo, no seu e-book, ele levanta o segundo segredo. E ele está chamando esse segundo segredo de a capacidade para assumir fraquezas. E, logicamente, que quando ele fala de assumir essas fraquezas, ele está falando aí do discipulador diante do seu discípulo. Portanto, é uma atitude, a meu ver, de extrema humildade, porque ele, nesse contato com o seu discípulo, ele não se põe como extremamente competente, super capaz, o tal, mas ele se coloca numa condição bem humana, né? E permite-se a expressão, a revelação das suas fragilidades. Pastor João Paulo lembra que isso digamos assim, um tapa na cara da nossa sociedade hoje, que vive muito em função dos personalismos, né, que nós vamos assumindo no exercício dos nossos muitos papéis na sociedade e, por que não dizer, na igreja, né? Daí, é quase que inevitável a gente olhar para essa questão tendo muito em mente a figura do líder de uma maneira mais abrangente, e não só do discipulador, mas do líder de uma maneira geral, visto que esta condição de assumir a fraqueza, entendo eu não sei se o pastor João Paulo pensou nessa mesma direção, ele vai esclarecer isso para a gente na próxima semana, mas entendo eu que essa condição, essa possibilidade de assumir as fraquezas tem as suas dificuldades por conta disso que a gente já falou. Se tem em vista que o líder é alguém perfeito, é alguém mais capaz do que os outros, é alguém que tem as suas fragilidades muito escondidas, daí elas não se revelam com facilidade, muito provavelmente porque nós temos medo de sermos, talvez, rejeitados. A gente tem receio de que não seja respeitado, né, se revelarmos todas as nossas fraquezas. Mas o interessante é que João Paulo está dizendo que não é possível um discipulado verdadeiro, um discipulado consistente, sem que o discipulador não tenha assim, a hombridade, a consciência, não tenha a verdade de, nesse processo de discipulado, está
também expondo as suas fraquezas, se permitindo ser visto como ser humano, carregado de limitações, que tem e carrega as suas dificuldades. Isso é interessante. Ele diz que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, porque toda proximidade expõe fragilidade. E isso é bem verdade. Diga isso às esposas, os esposos, os filhos, as filhas, né, os pais, daqueles que são ou que exercem liderança no nosso meio. Né? A familiaridade, a intimidade, né, a proximidade, inevitavelmente vai nos expor nas nossas fraquezas reais, verdadeiras. E isso não devia ser nenhum problema. Deveria ser encarado por cada um de nós a condição de líderes com toda a simplicidade, porque de fato é isso que nós somos. É isso que nós somos. O mundo religioso é muito tendencioso a esconder isso. Daí tem um artigo, um livro muito bom que eu indico a vocês, se eu não me engano, é Fé e Saúde Emocional, do Amaury Munguba Cardoso, se não me engano é isso mesmo, Amaury Munguba Cardoso. Ele deu uma aula para a gente na faculdade, na pós-graduação, e ele tratou desse tema de uma maneira assim, espetacular. Na época, o livro nem tinha sido lançado ainda, mas ele trata dessas questões na figura do líder e como elas podem ser problemáticas se a gente não aprender a expô-las, a vivê-las de uma maneira saudável, de uma maneira transparente. Daí, o pastor João Paulo, ele nos diz no seu e-book que um dos segredos para um discipulado realmente consistente é assumir fraquezas. Daí você, todos nós que lidamos com o discipulado, não devemos nos permitir criar uma máscara, nos esconder atrás de uma personalidade super capaz, nada de super. Então, porque esse tipo de coisa nunca vai exprimir a verdade de um discipulado que realmente produza mudança na vida da pessoa. Senão, você vai acabar produzindo no outro as mesmas sombras que há em você. Aliás, esse termo sombra é um termo da psicologia, né? Que fala exatamente disso, daquilo que a gente renega, daquilo que a gente coloca escondido, daquilo que a gente marginaliza em nós, com receios de sermos rejeitados por conta disso. Discipulado, inevitavelmente, passa por isso. Ele requer que a gente exponha as nossas limitações. Talvez em Jesus Cristo isso também foi muito presente. Ele expôs dor, ele expôs medo, mesmo sendo filho de Deus. Isso para nós deveria ser um estímulo e um paradigma para o nosso processo de discipulado, né? E isso, sem dúvida alguma, iria enriquecer sobremaneira nosso ministério, a nossa vocação, o nosso trabalho, no que diz respeito à construção de um discipulado memorável nas palavras do pastor João Paulo. Pastor João Paulo disse que isso é um ato de coragem. E de fato é. De fato é. Porque nós temos muita dificuldade de expor as nossas fragilidades. Todo mundo se esconde por trás de desculpas justificativas para as suas possíveis falhas. E só as pessoas corajosas, de fato, encaram isso de frente. São capazes de olhar no espelho, né, e sem nenhum receio expor isso. Portanto, você, no seu trabalho discipular, precisa ter consciência disso e ser corajoso para assumir isso. Porque pode ser que alguma das vezes as pessoas não compreendam isso e acabem, de certa maneira, rejeitando, porque vão esperar de você um cara, uma pessoa perfeita, né? Porque a liderança
a liderança espiritual, né, a cabeça de muitos, se constitui a partir disso. Isso não é uma verdade. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós cometemos erros, nós pecamos, nós carregamos todas as vicissitudes humanas sobre nós e nós não devemos esconder isso. A gente tem que expor, a gente tem que ser muito claro para o nosso discipulado, até porque a ideia de perfeição, né, biblicamente falando, ela tem um outro sentido. Não é aquele que não erra ou que está em um estado de perfeição tal que não comete mais nenhum equívoco. A perfeição na Bíblia é sempre o ideal, é sempre o ideal, é sempre o horizonte à frente da gente. Se torna, portanto, num propósito de vida. E é nesse caminho que a gente deve prosseguir. E o discipulador tem que estar bem consciente disso, porque, sem dúvida alguma, isso vai promover no discípulo, porque ele vai se espelhar nele, este mesmo padrão, este mesmo perfil, este mesmo sentimento. Consequentemente, vamos ter um discipulado eficiente. Tiago, alguma novidade, alguma pergunta, alguma intervenção? Legal, legal. Só lembrar aos irmãos que estão nos acompanhando, nós estamos no capítulo 2, tá? Do e-book 16 Segredos para um Discipulado Memorável, escrito pelo querido pastor João Paulo Quintela, e os irmãos podem estar adquirindo também, tá? Você pode aproveitar e seguir o canal do pastor, que é a Escola Bíblica Memorável. Lá tem muitos assuntos, é um canal muito, muito bacana, né? Então você pode estar indo lá se informando ou deixa mensagem aqui para a gente também, que a gente faz a ponte, tá? Vamos lá. Referente ao capítulo 2, Pastor Mano, isso seria uma crítica, né? O senhor falou aí de uma forma geral, seria uma crítica aos superpastores ou um alerta ao cuidado do estado emocional dos pastores em face a recentes casos de depressão entre os pastores? Bom, Tiago, se for intencional, a gente não pode responder. O pastor João Paulo pode responder melhor do que a gente. Mas que cai muito bem nessa questão, eu acredito que caia perfeitamente, né? Porque essa ideia do superpastor, que esteve presente por gerações, né, na vida do homem de Deus, né, a vida do líder religioso sempre foi muito forte, sempre foi muito forte. E admitir fraquezas sempre foi um pecado grave, né? A gente, por vezes, sempre apareceu para as outras pessoas como alguém super capaz. E falar de fragilidade, falar de expor essa fragilidade, né, para quem lidera, seja o discipulador, seja no exercício de outra função, de outro ministério, de outro chamado no meio cristão, sem dúvida alguma, tem aí uma ponte para uma crítica a esse tipo de postura, que, a meu ver, não cabe mais no mundo moderno, no mundo contemporâneo, né? Eu acho que uma das coisas boas, belas, bonitas, né, na vida da igreja, no cristianismo, foi exatamente chegar a esse estado de consciência, de que nós somos pessoas imperfeitas trilhando um caminho de perfeição. Somos imperfeitos trilhando o caminho do Evangelho. O Evangelho é perfeito, Jesus é perfeito, Deus é perfeito. Nós não. Nós somos discípulos dessa perfeição. Gosto de repetir muito isso, acho que falei da outra vez, somos seres em estado de acabamento, em estado de aperfeiçoamento. Estamos melhorando e vamos continuar melhorando a vida toda, porque a perfeição é o ideal. Então, não há dúvida de que qualquer um pode, a partir dessa proposta do pastor João Paulo, compreender que isso pode ser tido também como uma crítica a esse modelo, né, de superpastor. Eu acho que não cabe mais no nosso tempo hoje, né? Aí, Tiago, a segunda parte da pergunta trouxe à tona algo muito sério, né, e muito presente. A gente viu, a gente testemunhou os últimos anos aí, assim, uma série, né, de casos de pastores acometidos de depressão. E o pior, né, alguns que foram acometidos da depressão a tal ponto, né, de lidarem com suicídio.
Então, quando isso acontece, a gente tem que ficar muito ligado, muito antenado, porque é uma pessoa que normalmente a gente diria, né, teria uma vida resolvida, sucumbiria a esse tipo de doença, a esse tipo de fragilidade, a esse tipo de fraqueza. Então, eu suponho, né, não posso afirmar, mas eu suponho que um dos elementos que está envolvido nisso é exatamente esta ideia de você lidar com a própria fragilidade, com a própria fraqueza, né? Porque nós não estamos acostumados a isso. E, de repente, quando um membro peca na igreja, digamos assim, parece que a gente lida com isso é, com certa condescendência, a gente consegue entender. Mas o pecado, o erro de um pastor é visto, é massacrante. A gente conhece a história de muitos, né, que estão aí, que para recomeçar a vida foi muito difícil. Daí, isso pode, né, por conta disso, as pessoas terem, os pastores, os líderes, terem receio de expor as suas fraquezas, de expor os seus pecados, as suas limitações. E daí, né, você vai viver, você vai correr dois riscos. Um é você virar um hipócrita, e você vai lidar com isso com a mentira. Vai viver de boa, né? No entanto, vai ser um hipócrita. Vai ser uma caricatura, não vai ser, de fato, um discípulo do Senhor. A outra são aqueles muito honestos no coração, que se sentem tão culpados, se carregam de tanta culpa, que caem nesses processos depressivos e, infelizmente, algumas vezes nesses processos de suicídio. Eu acho que é mais honesto, né, na nossa condição de líder e de discipulador, admitir as nossas fraquezas, né, e trabalhar na igreja, com os membros também, nessa mesma direção. Quem sabe a gente esteja promovendo aí uma melhoria de vida para esses que cuidam dos outros e até com muita boa intenção não querem expor as suas fraquezas porque acham que vão ser rejeitados ou não vão ser considerados, né? A fazerem isso a levarem isso com mais leveza, a entenderem que faz parte dos processos da vida, que seria tolo enganar a Deus e também tentar enganar as pessoas. Legal. Eu recebi outra pergunta aqui pelo WhatsApp, mas eu lembro mais uma vez os irmãos, quem está participando com a gente aqui ao vivo, você pode estar interagindo, tá? Deixando seu comentário, seu questionamento aí, coloque polêmicas, pastor Mano gosta muito de polêmicas, então participe junto com a gente, tá? Eu tenho outra pergunta devido aos tempos atuais, a gente sabe da correria que é o nosso dia a dia, né? Aí eu pergunto, qual o segredo para investir muito tempo em tempos tão corridos? Pois é, o terceiro segredo que o pastor João Paulo nos apresenta no seu e-book é exatamente esse: investir muito tempo. Investir muito tempo. Olha a ênfase, não é investir tempo, algum tempo, investir muito tempo. Nesses dias que a gente chega ao final do dia, olhando para trás, se sentindo acabado, porque tinha 1000 coisas para fazer e não fez metade. E aí, essa é uma questão que vai estar muito presente, vai ser muito decisiva nessa nossa responsabilidade de gerar discipulado, porque discipulado realmente demanda tempo, requer essa aproximação, requer estar perto. E lógico que uma das primeiras respostas, mas isso parece quase uma resposta feita, né? Mas que ela tem, lógico que ela tem a ver sim, é a questão da prioridade, né? Porque na vida a gente tem uma série de demandas, muitas. E daí, entre essas, a gente tem essa demanda do compromisso discipular com alguém e colocar isso como prioridade. Caso contrário, e se não vai ser uma prioridade, ela vai se perder no meio das nossas tarefas diárias alucinantes que a gente tem, né? E que consome toda a nossa vida.
Isso seria muito bom, seria um progresso muito grande se a gente entendesse que ouvir alguém, falar com alguém, dedicar tempo a alguém, discipular alguém, é uma das tarefas mais nobres da vida, né? Porque você está produzindo não coisas, está produzindo vida, está gestando possibilidades de renovo, de mudanças de história, de pessoas se encontrarem. Mas isso não é uma tarefa fácil, cara. É uma tarefa difícil, exatamente por conta desse nosso tempo corrido. Nosso tempo corrido. Daí, essa responsabilidade vai cair muito sobre os pastores, ou sobre os líderes que dedicam mais tempo à igreja. Mas a gente vai ter um outro problema aí. Carlos Queiroz, ele tem uma ideia sobre isso. Ele diz que um pastor, não consegue, de fato, discipular ou pastorear mais do que 12 pessoas. Cara, a gente que cuida de comunidades pequenas, de 150, como a nossa. E quem cuida de comunidades de porte médio, de 300 a 500 pessoas. E esses doidos que têm comunidade de 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, pastoreamento vai ser uma coisa muito, muito sacrificada. Discipulado, então, se ia requerer de cada um de nós um tipo de ação, mas muito bem pensada, para a gente estar reproduzindo discípulos. Daí a tarefa seria, supomos, eu estou vendo agora, por exemplo, eu tenho mais ou menos umas 8 pessoas que eu deveria estar acompanhando agora. Eu não estou conseguindo. Sendo bem franco, né? Estou abrindo aqui meu coração, né? Estou expondo aqui a minha fraqueza, que eu sei que eu devia estar, eu tenho que estar junto deles. Questão de urgência. E fico sempre, atender um, esquecer o outro, e depois atender o outro, esquecer um. E às vezes, tinha outras demandas da vida, e passou uma semana, 2, um mês. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É muito difícil. O ideal seria a gente trabalhar uma ação que a gente reproduzisse discípulos, né? Com a mesma seriedade com que você faz diretamente seus discípulos, eles assim também reproduzissem outros discípulos. Essa seria a grande tarefa da igreja. E difícil. Por quê? Porque o e-book vai nos mostrar vários desafios nessa execução desse discipulado. E, por vezes, as pessoas não vão estar muito disponíveis, né? Realmente, a gente teria que vender esse sonho, esse propósito, mas com muita intensidade mesmo, a fim da gente gerar um processo de consciência na comunidade, e a partir desse processo de consciência geral, né, a gente vai fazendo pequenas ações e gerando grupos de discípulos que possam estar reproduzindo esse mesmo compromisso com outras pessoas, né? Então, o caminho seria mais ou menos esse, visto que realmente demanda muito tempo, a gente não consegue investir em tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu confesso-me devedor, né, nesse sentido. Eu ainda não tive na minha cabeça um tipo de plano ou de ação que pudesse fazer isso de fato com perfeição. Vez por outra, eu me vejo pensando, olha, e o pior, às vezes a gente pensa só em adultos, né? Eu me vejo pensando em crianças que eu podia ter chegado junto delas. E a vida delas teria sido outra, de adolescentes, de jovens, que o nosso discipulado podia fazer toda a diferença. Assim como a gente reconhece que há casos incríveis, né, de pessoas que a gente teve acesso, e nem foi por muito tempo, né, mas que esse processo de discipulado, às vezes até incipiente, nem tão profundo, mas deixou marcas profundas na vida de pessoas, a ponto de elas ficarem adultas e se encontrarem com o Evangelho e terem uma vida digna por conta das sementes de discipulado que a gente fez enquanto criança, enquanto adolescente, né? E que marcou a vida deles, né? Mas eu acho que o caminho é esse, Thiago. Prioridade,
e pensar num tipo de ação que reproduz o discípulo, porque só ninguém consegue. Seria tolice pensar que eu estou pastoreando a igreja toda lá, no caso da minha comunidade, não estou. No meu caso, são 2 comunidades, mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Verdade. No quarto capítulo, o pastor João Paulo fala no e-book muito sobre o conteúdo, né? Aí a gente tem uma dúvida quando se trata assim, o que diferencia as duas ações, né? Preparar e ter conteúdo. Pois é. Preparar conteúdo tem a ver com pedagogia, né? Você montar ali o caminho que você quer percorrer no processo de ensino, né? No discipulado, né? E ter conteúdo tem a ver com a vida, tem a ver com a vida do discipulador, né? A vida com Deus, tem a ver com a experiência dele com o Senhor, com o que ele acumulou durante a vida, a sensibilidade com que ele viveu a experiência de viver o Evangelho, de viver com Deus. Ou seja, você pode ter uma pessoa que prepara um ótimo conteúdo e não tem um bom conteúdo, né? Por quê? Porque são processos pedagógicos que a gente aprende e aplica. Enquanto que conteúdo, né, é vida, é existência, é caminhada, é experiência, né, é vivência. Né? E aí sim, agora é lógico, também eu posso ter muita vivência e ter certas deficiências no ensino. Daí sim, cabe também a minha preocupação, daí tem a ver com a proposta do pastor João Paulo e a lembrança dele sobre isso, né? Então, preparar um bom conteúdo para que você não chegue, entenda que você está falando também do ensino formal, né? Você prepara um conteúdo para você expor o melhor possível, né, ao seu discípulo, ao seu aluno, né? Mas daí os dois se completam. Então, ter um bom conteúdo de vida, de caminhada, de experiência, de fé, de vivência de fé, né? E preparar, usar uma boa metodologia para você expor e deixar isso muito claro para quem está ali ouvindo é imprescindível. Jesus Cristo utilizou muito bem isso, e ele é perfeito, foi perfeito nisso. Tinha conteúdo, porque era o Filho de Deus, sabia se posicionar em inúmeras situações de maneira muito, muito sensata, muito carregada de paixão, sempre com muito amor, né? Mas também ele sabia utilizar recursos incríveis que fixava o seu ensino, a sua mensagem no coração, na cabeça das pessoas com muita facilidade. Então a gente vê em Jesus aí esse perfil de um discipulador que carrega essas duas noções, né, com muita autoridade e aplica assim com muita consistência, né? Ter um bom conteúdo, né, e preparar um bom conteúdo. É mais ou menos por aí. Não sei se eu me fiz compreendido. Legal. Pastor, não temos ainda nenhuma pergunta aqui no nosso chat, então o senhor fica à vontade para acrescentar mais alguma coisa relacionada ao capítulo. Pronto. Só diz que quando não se fazem perguntas é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Né? Eu estou aqui orando que não seja a segunda opção. Que o pessoal esteja entendendo aí, entendendo aí as propostas. Né? Mas ainda, sobre o discipulado aqui, pensando em termos mais gerais, aí nas 3 situações, né? Assumir fraqueza, investir tempo e preparar conteúdo. Ninguém faz isso, assume essas responsabilidades, se não tiver assim uma ideia de compromisso muito, mas muito séria mesmo com o Evangelho. Porque o Evangelho ele é uma proposta de continuidade. Por exemplo, Jesus ensina aos seus discípulos, né, e motiva-os, e a gente pode dizer até que ele diz isso como imperativo, né? Depois façam discípulos. Então, aquele que
trabalhou a vida daqueles discípulos, diz para eles: façam discípulos. Portanto, o que Jesus está pedindo a eles ali é que eles levem adiante este processo. Paulo, falando para Timóteo, também recomenda a mesma coisa. Aquilo que você ouviu de mim, que você ensine a homens que sejam idôneos para ensinarem a outros. E é dessa maneira que o Evangelho alcança a sua mais completa propagação do Evangelho. Ou seja, é no processo de discipulado que, de fato, a espiritualidade está se firmando, está se fundamentando. Caso contrário, com o passar do tempo ou o afrouxamento disso, vai gerar muitos adeptos e poucos discípulos. Vai gerar muitos adeptos e raríssimos discípulos. Aliás, esse era um problema já nos tempos de Jesus. Ele, criticando, por exemplo, os fariseus, dizia, né, que eles, pelo fato de estarem compreendendo mal a revelação de Deus, né, e o fazer de Deus, a vontade de Deus para esse mundo, eles reproduziam pessoas que, segundo Jesus, os tornava 2 vezes mais filhos do inferno. Então, isso é muito complicado. Jesus Cristo faz uma denúncia séria. A gente pode estar achando que está fazendo uma coisa boa para Deus e não está. E não está. Daí, assim, a minha palavra para todos que nos ouvem hoje é que você, enquanto cristão, enquanto serva de Deus, tenha na sua cabeça essa ideia de que o discipulado deve ser um compromisso assumido por todos nós. Duas coisas são importantes. A primeira é que discipulado não faz sem ouvidos disciplinados, né? Acho que muito dos problemas das nossas lideranças contemporâneas é que eles queimaram etapas. As pessoas se convertem e já no dia seguinte no mês seguinte se acham tão capazes e daí param de escutar, de ouvir, de aprender. Bons cristãos precisam ser ensináveis. São os cristãos ensináveis que se tornam bons discípulos e, consequentemente, se tornarão bons discipuladores. Portanto, o Evangelho sempre vai ter continuidade. Uma das fragilidades do nosso tempo é exatamente essa questão. As pessoas aprendem pouco, muito pouco. Já não ouvimos muito os nossos velhos, né? As pessoas que viveram caminhadas, longos anos, né, de fé e que têm uma trajetória de vida bela, bonita, para ser compartilhada. A juventude hoje não tem mais tempo para isso, não quer mais ouvir a gente. Não, está muito antenada com muitas outras coisas. A gente vive hoje num mundo de informação frenético, né? A cada minuto uma coisa nova, a cada minuto uma coisa nova, e as pessoas vão embarcando. A indústria do entretenimento, cara, é uma coisa incrível, né? É uma série nova sendo construída todo dia. E todo mundo ansioso para ouvir as séries. Daí, espaço para a leitura bíblica, para a devoção, espaço para a oração, espaço para ouvir, sentar, aprender, né? E, consequentemente, depois poder ensinar, se torna hoje, de fato, um sacrifício. Se torna um desafio gigantesco que a gente precisa, mas precisa resgatar em nome da saúde da igreja, em nome da boa caminhada da igreja. Eu acho que a gente precisa estar pensando nisso, você que está nos ouvindo, você que está agora acessando a gente. Isso deve ser reproduzido, ser passado para frente. Mais alguma coisa aí, Tiago? Pastor, o senhor falou de novos cristãos, não recebi uma pergunta aqui também. Qual o conselho, né? Qual a orientação, na realidade, como posso me tornar um cristão forte e maduro? Pois é, cristão forte e maduro. Rapaz, não tem segredo. Não tem segredo. Eu acho que duas coisas, assim, algumas coisas estão muito presentes na vida de pessoas que amadurecem. Primeiro,
é o desejo. Primeira coisa que a gente tem que a gente tem que ter em mente quando diz assim, o que eu faço para amadurecer? É querer isso. Porque a gente que não quer. Há discípulos que não, isso não é a grande ênfase da sua vida. Então, hoje, o simples fato de você querer, você já tem assim um caminho, boa parte do caminho percorrido, né? Se desejar, amar, crescer, progredir na fé, avançar, aprofundar a espiritualidade. Você ter esses desejos no coração é muito importante. Não à toa, quando Paulo está falando acerca do episcopado, né, ele diz, aquele que deseja excelente coisa, ou seja, o desejo, a vontade, o interesse, passa, sim, é um elemento importante. Desculpa, gente, ao vivo, o ventilador me... Então, esse desejo é, sem dúvida alguma, uma das coisas importantes, necessárias, na busca deste crescimento, dessa maturidade. É segundo, uma vez que eu desejo e quero isso, né, a gente tem que se aplicar. Existe um processo de disciplina que as pessoas, às vezes, não estão dispostas a pagar. Aprofundar, ler, se interessar, gastar tempo ouvindo, tudo isso não é fácil, não. As pessoas hoje têm dificuldade de passar 40 minutos ouvindo uma pregação. Então, vai ser natural que no seu dia a dia, nas suas devoções, no seu âmbito mais íntimo, mais pessoal, elas não empreguem tempo, né, na busca dessas coisas. Então, assim, se você se interessa, se você deseja isso, portanto, depois discipline a sua vida, né, na busca dessas coisas. Eu tenho um testemunho pessoal. Eu fui rato de escola bíblica dominical, né? Então, me converti. No dia que eu me converti, na semana seguinte, eu estava na escola bíblica e fiquei por toda a minha vida. E sempre ouvi muito, todo mundo. Um bom ouvinte, sem dúvida alguma, tem tudo para crescer e crescer muito na vida. Então, a gente tem que aprender a ouvir. E, para isso, a gente tem que disciplinar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas emoções, disciplinar uma série de coisas para a gente estar alcançando aquilo que a gente espera. Acerque-se de boas pessoas, de boas referências, acerque-se de pessoas que ajudam você a crescer, né? Aproveite as oportunidades, conviva com eles, partilhe, né? Troque ideias, né? Partilhe leituras, e tudo isso vai promover crescimento. Então, não tem grande mistério, não. Essas três coisas já ajudariam bastante. Posso citar uma outra série de coisas, né? Que na caminhada você vai percebendo. Quando você tem interesse, quando você disciplina a sua vida em busca disso, quando você se acerca de pessoas que têm esse mesmo interesse. Na minha juventude, a gente estava... E não era na igreja, era nós mesmos, queríamos isso, nos reunindo para a gente fazer estudo bíblico, para ouvir, para debater sobre aquilo. Né? E era muito bom, né? E era muito bom, e a gente cresceu. E aí, Tiago? Legal, pastor. Bom, não tenho nenhuma pergunta aqui pelo nosso chat, então eu vou passar para o senhor fazer as suas... Só um instante. O Renan comenta, verdade. Em Tiago diz que nós temos que ser ágil para ouvir e tardio para falar. Legal, Renan, seja bem-vindo. Verdade, então, tá aí. Renan. Abração, Renan. Deus abençoe. Pois é, gente. Então, hoje era assim. A gente não queria deixar que acontecesse hoje, mesmo pela ausência do pastor João Paulo e do pastor Mateus, a gente queria fazer essa transição, lançar algumas ideias aí, e a gente continuar o papo na próxima quarta-feira, viu? Aqui junto, o pastor João Paulo já acenou, a gente está falando aqui em nome dele. Eu ia chamar esse momento aqui de um diálogo, um diálogo não autorizado, né? Mas foi autorizado, sim, ele permitiu que a gente fizesse, daí a gente fez a nossa maneira, na nossa perspectiva, depois ele vai corrigir a gente se for necessário, né? A gente queria que acontecesse, a gente não perdesse aí esse momento, por isso a gente quis estar hoje, mesmo sendo num tempo mais resumido, mas estar pertinho de você, lançando ideias, compartilhando, crescendo junto,
Lamento que vocês estão muito receosos ainda de interagir com a gente, mas seria muito bom, porque no púlpito não dá tempo, você chega, prega e depois sai. E um momento como esse é uma oportunidade de a gente conversar literalmente, mandar pergunta, de trocar ideias, né? Queria estimular você a estar aqui conosco na próxima quarta-feira, né? E a gente ampliar, né, essas questões, esse tema, né? E aprofundar o mais possível. Mas é sempre bom poder falar do Evangelho e compartilhar dessas coisas maravilhosas que o Evangelho nos proporciona. Grande Tiago, é contigo. Legal, pastor. Temos uma última pergunta, tá? A gente já está caminhando para o final, como o pastor já explicou aí os motivos, né? O irmão Joanier Ribeiro, abraço para ti, seja sempre muito bem-vindo. Ele pergunta: acho bem superficial o cristianismo vivido pela maioria dos evangélicos e a maior prova são os resultados positivos na sociedade a despeito do crescimento numérico. A falta está no discipulador? Excelente contestação. Inclusive, um pastor Nacélio Maia, amigão, ele traduziu isso muito bem numa palestra que ele deu para a gente. Ele falou de um bairro em São Paulo que é o metro quadrado mais... como é que a gente chama? Onde tem mais igrejas no Brasil, né? No entanto, esse lugar é um dos lugares onde os índices de criminalidade, de marginalidade são muito grandes. E para ele isso é uma grande contradição. E isso reflete essa ideia geral que... Diego, foi? Esqueci o nome? Como? A pessoa que mandou a pergunta... Joanier, o irmão Joanier. Pronto, Joanier. Essa constatação tua, né? Então, expressa muito bem isso. A gente corre esse risco. Olha, a gente sempre fez uma crítica ao catolicismo. Há uma coisa que nós chamamos de catolicismo popular, porque o catolicismo popular não era nada mais do que toda aquela geração de católicos que assumiam a fé católica, mas sabiam pouco da fé católica. Daí, tornaram-se muito místicos, tornaram-se muito superficiais e carregados de crendices que a doutrina católica nem corrobora, nem afirma, né? Foram assumindo essas crendices. Eu temo, viu, Jânio, que de fato hoje nós estejamos vivendo um tipo de experiência que eu chamaria de um evangelicalismo popular. As pessoas são frequentadores de igreja, mas não conhecem o evangelho. Eu poderia numerar uma série de casos que eu conheço de pessoas que vivem na igreja, mas elas não têm consciência de evangelho. Não passam por processo de discipulado. E a fé é muito frágil. Daí os charlatões se aproveitam disso, porque são crianças na fé, né? E podem, portanto, ser conduzidas para qualquer lado com qualquer afirmação. Esse não é o ideal. Então, eu acredito, como você está falando, e acho que a gente deve... Por isso eu falei, esse é um tema que a gente precisa trazer à tona com muita força na igreja. Caso contrário, a gente vai, sim, sofrer esse tipo de superficialidade, de fé rasteira, né? De fé sem fundamento, um cristianismo pálido, né? Um cristianismo sem força, um cristianismo que vai se espalhando, mas sem que os ramos finais vão ser uma caricatura de cristianismo, né? Aí a gente vai sofrer. E eu tenho certeza, eu não duvido disso, que uma das grandes causas disso é exatamente essa falta de discipulado verdadeiro, profundo, discipulado bíblico. Legal. Ele até corrigiu aqui que era resultados negativos, né? E ele colocou na primeira vez positivo, e ele agradeceu ao pastor por ter entendido o que ele quis dizer. Então, muitíssimo obrigado pelo seu questionamento, sua pergunta, irmão Joanier. Pastor, já estamos caminhando para 1 hora de live, né? O senhor quer fazer algumas considerações finais antes da gente estar encerrando? Não, eu queria só reforçar essa ideia, né? E esse compromisso. E que, de fato, discipulado é coisa séria.
e a gente precisa estar alerta, pessoalmente, individualmente, cada um de nós, assumir esse compromisso com o Senhor, né? Porque a gente vive neste mundo que está em deterioração, eticamente, moralmente, espiritualmente, né? Está tudo muito, muito difícil de compreender, de viver. E se nós tivéssemos discípulos autênticos, eu tenho certeza que a gente poderia ainda fazer muito por esse mundo. Esse é o nosso grande desafio, constituir um discipulado eficaz, um discipulado que marque a vida das pessoas e que não produza religiosos vazios, secos. Isso não leva ninguém a nada, né? A começar pelas lideranças, pelo pastorado, né? O cristianismo de viver um discipulado sério, comprometido com o Senhor, porque isso faz toda a diferença, viu? Um grande abraço, Jonier, um grande abraço, Renato, todos os demais que estão aí do outro lado da tela. Tiago, Deus abençoe você. Mateus, João Paulo, quando tu vê a gente ouvir, viu? Há um desconto aí, né? Eles fazem as É. correções necessárias aí na próxima live, né? Como o pastor Mano já falou, a gente vai estar encerrando um pouquinho mais cedo hoje, devido aí os compromissos que os outros pastores tinham na data de hoje, né? Mas próxima quarta, o João Paulo e o Mateus estão aqui com a gente para dar continuidade a esse assunto. Eu lembro que é o e-book do pastor João Paulo Quintela, 16 segredos para um discipulado memorável. A gente encerrou aí, deu uma parada no capítulo 4, né? Então a gente tem muito o que falar ainda sobre esse e-book abençoado. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela tua participação, pastor Mano. Até a próxima. Valeu. Abraço a todos. Abraço, Tiago. Tchau, tchau.